Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de crise hídrica, revitalização do Rio São Francisco e endividamento dos produtores rurais. E para conversar comigo sobre esses assuntos, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a deputada federal Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais. Muito bom dia, deputada, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse canal tão importante do produtor rural, aquele que efetivamente segura a economia do país com a agricultura, com a pecuária. Agora, deputada, vamos começar falando da crise hídrica, que tem afetado alguns estados do país. Qual é a situação no caso do norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e na região do Mucuri? Bom, a crise hídrica no norte de Minas Gerais, no Mucuri, no Jequitinhonha, é semelhante ao Nordeste brasileiro. Então, tem nos preocupado muito, é uma temática que a gente tem trabalhado em diversas comissões da Casa, na Comissão do Meio Ambiente, que eu sou membro, na Comissão de Revitalização e Transposição do São Francisco, com foco para a revitalização, já que Minas Gerais é o grande produtor de água. E também a gente sabe que o Nordeste brasileiro faz uma corrente grande junto aos deputados, senadores do Nordeste, e junto com eles temos trabalhado essa questão da crise hídrica nas diferentes comissões que participamos. E a recém-criada Comissão da Crise Hídrica de Minas Gerais, semelhante à que foi criada no Ceará, para trabalhar essa questão. O diagnóstico a gente já tem, mas a gente quer fazer o tratamento dessa crise hídrica. Chega da gente trabalhar com a emergência, com o carro-pipa, com as emendas parlamentares destinadas a poços artesianos, muitas vezes em locais onde não consegue ter vazão de água. Nós precisamos trabalhar essa questão da revitalização, trabalhar também de maneira correta a conservação dessa água, a ter o alimento para os animais no período de seca. O Brasil, várias regiões, inclusive do Nordeste, são grandes produtoras e do Norte de Minas, já dão exemplo disso e a gente sabe também de exemplos da Califórnia, nos Estados Unidos e tantas regiões com dificuldade de água, mas que aprenderam com a tecnologia a sobreviver e a poder passar pela seca sem ter tantos efeitos negativos como a gente tem para o agricultor, para aquelas pessoas que trabalham também com emprego na agricultura. Agora, essa é uma situação que preocupa os produtores rurais, em especial pecuaristas e fruticultores do norte de Minas. É uma preocupação grande nesse sentido? Isso. Norte de Minas Gerais é grande produtor na área de fruticultura. Trabalhamos muito com relação à produção para exportação também. Já estamos também beneficiando essas frutas produzidas também no norte de Minas, mas temos uma preocupação importante. O projeto Jaíba é um projeto muito importante para o Brasil, nos coloca na linha de frente na produção de frutos, mas a questão da água nos preocupa muito. Recentemente, trabalhamos isso junto à Codevasf, o Ministério da Integração. Conseguimos que em Nova Porteirinha, junto com a ação do prefeito local, a gente conseguiu, com a presidente da Codevasf, a Kênia, que fosse investido 100 milhões de reais nos canais que estavam descobertos, onde a gente tinha uma perda muito grande de água. A gente tem essa preocupação, o produtor tem, e aí foi investido um recurso em torno de 100 milhões de reais para que a gente tivesse esses canais revitalizados. Então, a gente tem trabalhado com isso, uma preocupação de fazer o diagnóstico, mas também proporcionar ao agricultor um auxílio para que ele possa resolver, minimizar esse problema da seca e continuar sendo um grande produtor. Agora, deputado, uma medida importante adotada pela Câmara dos Deputados foi a criação então, da comissão externa para acompanhar justamente a crise hídrica em Minas Gerais. Inclusive, a senhora é a coordenadora? Isso, eu fui a autora desse requerimento, foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal. E a gente tem certeza que a criação dessa comissão da crise hídrica vai de encontro à expectativa do produtor, que tem dívida para pagar, que precisa renegociar a sua dívida e que precisa dessa comissão criada com ônus para a Câmara. O que significa isso? Que a gente vai poder fazer as diligências no estado de Minas Gerais. O estado é gigante, é maior do que muitos países, Então a gente vai ter a oportunidade de ir até as cidades para discutir efetivamente o problema da seca. Não só da seca, mas também como o caso de Mariana, de água contaminada, e com ônus para a Câmara. Isso significa que a gente vai poder
ter recursos para ir até essa região, para discutir com os técnicos, para apresentar projetos também, para minimizar o problema da seca e com um poder também enorme que é essa comissão recém-criada da crise hídrica de Minas Gerais, que é o de convocar o governador de Minas Gerais, convocar os ministros também para estar nessa comissão externa, que com certeza vai apresentar um resultado importante para todo o estado de Minas Gerais, ajudando a resolver o problema da seca. Olha, deputada, com esse acompanhamento, né, será possível então solicitar políticas públicas para os municípios afetados pela seca? Isso vai facilitar? Essa comissão também, ela vai evidenciar todos os recursos que foram gastos para construir barragens não terminadas até hoje. A gente tem vários exemplos em Minas Gerais, né, a barragem de Congonhas, enfim, várias barragens que foram iniciadas, gastou um enorme recurso e para onde foi tudo isso? E não terminou a obra. E a gente vai evidenciar isso, mostrar para o Brasil inteiro e, com certeza, chegar até o governo federal, ao governo de Minas e dar uma resposta a isso. Não é possível que se inicie várias obras ao mesmo tempo até e não termine nenhuma dessas obras. Então, a gente precisa dar uma resposta urgente, né? E a barragem de Berizal também é uma barragem importante para a nossa região e todas em locais produtivos. Quando a gente tem a água, a terra responde, o agricultor trabalha. Então, a gente tem que dar essa resposta. E a Comissão da Crise Hídrica, ela veio para isso. A deputada Raquel, ela não começa um projeto que ela não vai até o final. Então, vocês, com certeza, vão ter uma grande defensora que vem trabalhando aqui nas diversas comissões, mas comissões ligadas ao Nordeste brasileiro, ao Mucuri, o Jequitinhonha, o Norte de Minas. Mas agora a gente tem uma comissão específica de Minas Gerais, para tratar a crise hídrica de Minas Gerais, porque Minas são muitas, né? O norte de Minas, o Mucuri, o Jequitinhonha, sofre muito com relação à seca, principalmente porque tem as mesmas características do Nordeste brasileiro. Então, nós precisamos dos incentivos como o Nordeste tem também. E eu tenho trabalhado isso na casa, já avancei com algumas medidas com relação à renegociação da dívida rural, mostrando que o norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri precisa do mesmo incentivo do Nordeste brasileiro. E, com certeza, o restante de Minas também precisa da atenção. E eu falo hoje que a questão não é do Nordeste brasileiro e do Norte de Minas Gerais. A crise hídrica hoje, ela é nacional. Temos grandes metrópoles como São Paulo que tem problema da falta de água. Deputada, com 853 municípios, Minas Gerais não é só nessa quantidade de municípios, mas as realidades, né? Aquela proximidade do norte de Minas com a Bahia e ao sul de Minas, as realidades climáticas que os brasileiros e todo mundo devem conhecer para poder ter políticas diferenciadas. Isso, essa importante comissão vai debater toda a questão de Minas Gerais. E aí a gente conta com a divulgação, inclusive aqui também com o canal do produtor, para que a gente possa estar mostrando ao Brasil essa realidade e apontando soluções, porque com certeza cada um na sua cidade, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, já vivencia esse problema da seca há muitos anos. E agora a gente teve um período de 2012 a 2016, que foi a pior seca dos últimos 100 anos. Então, cada um sabe do seu sofrimento. E isso poderá ser evidenciado nas ações que a gente vai fazer nos municípios, mas também aqui em Brasília, toda semana, reunindo a Comissão da Crise Hídrica de Minas Gerais. Isso é importante. Agora, deputada, vamos falar agora sobre um dos patrimônios de Minas e do Brasil, é claro, o Velho Chico, né? Muito se tem falado da transposição do Rio São Francisco, mas é preciso também se preocupar com a revitalização do rio? Isso. O Rio São Francisco, desde o início do meu mandato, na época do então ministro Gilberto Ock, ministro da Integração, a gente fez uma sensibilização do ministro e estivemos na cidade de Pirapora, onde passa o São Francisco, junto com a comitiva de deputados do Nordeste brasileiro e alguns deputados de Minas. Eu sou a única deputada, para você ter uma ideia, nessa importante comissão de transposição e revitalização de Minas Gerais. Então, eu sensibilizei todos esses deputados e o ministro e estivemos lá. Dessa importante discussão lá em Pirapora, onde eles verificaram que hoje, inclusive, a gente está mostrando isso através do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que de Pirapora até Buritizeiro, a gente já pode ir a pé. Antes você tinha água em abundância, né? Você precisava utilizar um barco, enfim. A realidade hoje é totalmente diferente. Então, é preciso revitalizar. E eu até recebi um apelido carinhoso dos deputados do Nordeste, quando estiveram na cidade de Pirapora, passaram a me chamar de deputada Caixa d'Água, porque eu convenci os deputados do Nordeste e o ministro Gilberto Ock, da Integração na época, que era preciso cuidar da revitalização em Minas Gerais. A gente não ia mandar água para
transposição do São Francisco. Então, eu participei junto com os deputados do Nordeste de várias inaugurações da transposição, de vários trechos, e sempre relembrando que a gente precisava revitalizar. E dessa importante discussão, levamos ao governo federal e nasceu o programa Novo Chico, programa que já foi lançado em Brasília e que a gente espera que ele seja brevemente lançado em Minas Gerais, onde vai ocorrer efetivamente a revitalização. Com apoio também da Bahia, especialmente do grande senador Otto, que é do meu partido também, e tem nos ajudado muito, a bandeira dele, a questão da revitalização. Já chegamos em alguns determinados momentos, o senador Otto e eu como deputada, bater na mesa e falar, não vamos votar mais nada enquanto não cuidar da revitalização do São Francisco. E eu tenho certeza, a gente está trabalhando essa questão também nas escolas. Recentemente foi lançado um filme mostrando isso, esse filme está sendo mostrado em Minas Gerais inteiro, nas escolas, para começar também com as crianças, esse cuidado com o rio, cuidado de revitalizar. Todo programa que você faz, que você envolve a criança, nas questões de trânsito, você vê que elas absorvem esse conhecimento rápido e começam a cobrar dos pais. Né? Então, temos trabalhado muito essa questão da revitalização do Rio São Francisco. Tá certo. Deputada federal Raquel Muniz, de Minas Gerais. Vamos fazer um breve intervalo. Nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. É um instante só.